Amém. Glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus para sempre. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pelas pessoas amigas que estão aqui conosco, que foram alcançadas e honraram o convite que foi lhe entregue. Eu quero agradecer ao Deus do céu pela vida de todos vocês. Não foi possível a gente pegar o nome de todo mundo para falar aqui, mencionar o seu nome, mas fique sabendo que você é bem-vindo. Vocês podem ficar de pé, os nossos visitantes, por gentileza, os nossos convidados, esses aí que são os nossos convidados. Muito bem. A igreja quer dar um bem-vindo, digam, são todos bem-vindos? Todos bem-vindos. Em nome de quem? Jesus. De Jesus. Deus abençoe, pode sentar e vamos juntos adorar o nome do Senhor nosso Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quem não pegou esse papelzinho, quem não pegou, levante a mão. Quem não pegou, todos pegaram. Muito bem. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo para a glória de Deus. E eu peço aos irmãos e amigos que prestem bem atenção. Não converse, prestem bem atenção. E vocês vão ter o direito depois de fazer uma pergunta. Cadê aquele papelzinho? Tem aí? Quem recebeu um papel semelhante a esse, branquinho com as listrinhas? Quem recebeu? Poucas pessoas. Poucas. Veja aí, cadê os irmãos? Irmão Davi, veja aí as pessoas que não receberam um papelzinho desse aqui. Entrega aí, mamãe ali, por gentileza. Esse papel aqui, você vai ficar com ele, com uma caneta. Se você não tiver, pede emprestado, dá um jeito. E quando o irmão Marquinhos estiver aqui ministrando a palavra, então você pode anotar se você tem uma pergunta para fazer, tá certo? Você anota e também, se for possível, se não der tempo de responder hoje, talvez o tempo não dê para responder devido às pessoas que estão conosco, você coloca o seu número aqui, o número do WhatsApp ou o seu endereço, o seu e-mail, tá certo? E a gente vai dar um jeitinho aí para responder pelo seu WhatsApp, pelo seu e-mail, tá certo? Assim, o que der para responder aqui, a gente vai fazer isso, tá certo? Mas não saia sem fazer a sua pergunta, não saia daqui com dúvidas, tá certo? Anote direitinho. Vocês entenderam? Atrás coloca o número do seu telefone, o número do seu WhatsApp ou o seu endereço, o seu e-mail, tá certo? E vai ser respondido no nome do Senhor Jesus e vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Tá certo? Então nós vamos dar início, porque queremos aproveitar bem e ganhar bastante tempo e vamos ouvir a palavra de Deus. Os nossos ouvintes também, que estão ouvindo pela rádio, presta bem atenção, vai anotando e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Nosso irmão Marquinhos. Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria dizer que é uma alegria estar aqui, agradecer a Deus primeiramente por Ele ter concedido essa oportunidade e ao pastor Ronaldo por ter nos dado a oportunidade também de estar aqui a falar sobre uma temática que é muito importante, se não a mais importante de todo o cristianismo. Mais de 2000 anos atrás é explicado sobre a vida após a morte através dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos discípulos e apóstolos, e ainda assim muita gente fica e tem dúvidas sobre esse tema. Irmão, se eu disser que é fácil esse tema, essa temática, eu estarei mentindo, e se eu disser também que é impossível você entender, estarei mentindo. Assim, o que vai determinar a sua compreensão será a sua intimidade, a mente aberta diante da palavra de Deus. Amém?
Queria dizer também que quando a gente inicia qualquer assunto novo, ele pode se tornar muitas vezes obscuro, difícil e até polêmico, porque a gente não lida com ele diariamente, e é normal, é natural isso acontecer, porque se a gente viver diariamente falando sobre um tema, sobre um assunto, você entenderá com facilidade. E vida após a morte não é em todo canto, não é em toda igreja, não é em todo lugar da internet que você vê falar sobre isso. Eu posso ter certeza que você possa dizer assim: o que é a vida após a morte? O que acontece de fato? E se você está aqui, isso significa duas coisas: que você se importa com a vida após a morte, e segundo, que você valoriza a palavra de Deus. Você está com um folhetozinho aí, que eu tenho ele aqui digitado para eu acompanhar cronologicamente do que se trata. Mas, irmãos, é importante estabelecermos de início um entendimento inicial, para que você possa entender com maior nitidez e clareza alguns elementos que a gente vai explicar diante da explicação daqui de vida sobre a morte, após a morte. Então, de início eu queria dizer o seguinte, introdutoriamente: a palavra de Deus, ela tem sua língua própria, né? A igreja sabe que a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Novo Testamento, a palavra do Antigo Testamento tem um idioma. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi em grego. Por que isso é importante saber? É importante porque quando a gente for falar sobre a palavra Sheol e a outra palavra Hades, você não haja confusão mental. A palavra Sheol é uma palavra hebraica que, quando ela passou para o Novo Testamento, foi necessário traduzida para Hades, que é justamente a mesma coisa. Só que os discípulos, apóstolos e sobretudo Jesus, utilizou a palavra Hades, que já havia na filosofia grega. Ele apenas pegou o empréstimo dessa palavra para fazer um sinônimo da palavra Sheol, que é justamente a mansão espiritual, ou mundo espiritual de quem parte dessa vida. Amém? Então, outra coisa, a palavra de Deus ela é progressiva. O que quer dizer isso? Significa que ela é gradual. Coisas e verdades ditas no Antigo Testamento não são tão nítidas quando elas são ditas no Novo Testamento. Isso significa que quando se fala sobre vida após a morte, no contexto do Antigo Testamento, ele é resumido, ele é um pouco limitado, mas essas verdades, que ela é progressiva, gradual, quando entra no Novo Testamento, quando Jesus entra em cena, aí ele explica com maior nitidez, com maior clareza, para que as pessoas venham entender o que é isso, vida após a morte. E isso com certeza mexe com o ser humano, cria teorias, idealiza conceitos, mas na verdade a gente se baseia na palavra de Deus. É a palavra que é a bússola do ser humano. A igreja está entendendo? Diga amém. Você tem um papelzinho aí, que eu vou fazer uma sequência, que diz mais ou menos assim, ó. Então uma partezinha embaixo diz assim: o que alguns grupos entendem sobre a morte. Eu vou citar alguns e a gente vai ver o que biblicamente tá certo? Existe a teoria naturalista conhecida como materialismo ou existencialismos. Eles acreditam o seguinte, que é o grupo dos ateus. Eles acreditam que a vida ela cessa quando acaba, quando a matéria morre. Mas a gente sabe que biblicamente isso não tem fundamento. O ateísmo acredita que quando você morre, acabou. Eu acredito que você talvez já tenha dito isso. O seu vizinho, alguém ao seu redor diz: quando eu morrer, Deus faça o que quiser da minha vida. Quem já escutou isso, diga amém. Amém. Tá vendo? Muita gente já ouviu isso. Faça o que quiser da minha vida, Deus. Mas Deus já fez a parte dele. O ser humano precisa saber disso. O ateísmo pensa que o ser humano é só feito de matéria. O famoso monismo filosófico, totalmente errado, equivocado. O ser humano tem propósito. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele tem um propósito, ele tem uma imagem, ele tem um destino. Só que quem não crê em Deus, é claro, vai morrer sem esperanças. E sobretudo, vai estar no tormento eterno. Qual é a resposta bíblica para a gente dar isso, irmão Henrique? Hebreus 9, 27, aí na sua folhinha. O que é que diz a palavra do Senhor depois da morte? Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma
uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, padecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Ou seja, depois da morte, não fica essa história que acabou, que se destruiu, né? A matéria, ela se corrompe, porque ela é mortal, o corpo é mortal, essa matéria aqui ela é corrompível, chegou no cemitério, passou alguns dias, já era, acabou. Mas nós temos que saber que depois da morte, o ser humano, qualquer um, ímpio, salvo ou o que for, ele vai ter que prestar contas a Deus, ele vai aguardar a coisa mais esperada, o juízo final, que toda religião ocidental ou oriental fala sobre ela, sobre diferentes pontos de vista. Porém, a palavra do Senhor é o único ponto de vista em que o cristianismo é fundamentado. Até porque nós seguimos a palavra do Senhor como regra de fé que a gente utiliza e prática cristã. Segundo ponto, os kardecistas, que são um grupo do espiritismo, eles acreditam que a vida continua através das reencarnações. Ou seja, o ser humano morre, depois ele nasce, depois ele nasce, depois ele morre, e sucessivamente. Isso não tem base bíblica. Lamentavelmente, muita gente acredita, porque imagina assim: eita, eu morri, eu vou nascer em outra pessoa, tal. Como é que isso funcionaria? Bem, irmãos, essa doutrina não é nova. Ela é mais de 5.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo já existia, há 5.000 anos, a doutrina da reencarnação. Os primeiros a ampliar essa ideia foram os egípcios, que acreditavam colocar todos os seus bens materiais na tumba, no sarcófago, e ali quando eles morressem, iam nascer ou em outro planeta, ou no mesmo planeta com uma nova vida. Veja a mentalidade. E o hinduísmo também tem várias vertentes. O hinduísmo acredita que você, quando morre, veja só, viu, há 5.000 anos antes de Cristo, que quando você morre, você agora vai reencarnar em um animal ou no ser humano. Vai depender da vertente do hinduísmo. Uns acreditam que vai ser num ser humano, outros vai ser num rato, num besouro ou algo semelhante. Veja a problemática. O ser humano não é nada para essas culturas. É apenas um recipiente, um corpo que ele morre e depois ele nasce em outro corpo. Ou seja, você não teria identidade. E aí? E o hinduísmo acredita nisso. Aí depois o shintoísmo no Japão. O Japão é o país que mais as pessoas se matam por conta dessa ideia. 30.000 pessoas morrem por ano. Se matam porque a vida, muito rico, muitos poderosos, dizem: essa vida está muito pacata, vou tirar minha vida. Acredita no espiritismo. Por quê? Porque você vai morrer e vai nascer numa vida melhor. Olha a mentalidade de Satanás na vida de quem não conhece a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor tem resposta para isso. Quando esse shintoísmo, esse hinduísmo ou o Egito propagou essa ideia, vem Allan Kardec inovando o sistema. Porque o shintoísmo acredita que você não só reencarna em pessoas, mas numa árvore, num rio, numa planta. Por isso que quando vê essas catástrofes que tem aí da água batendo em todo canto, eles dizem: tá vendo? É um monte de gente que está ali revoltada com o ser humano porque ele tem feito coisas ruins para a natureza. É um monte de gente reencarnado. Veja que loucura mental. Um passa para o outro vai ampliando, vai e chega um momento que ninguém entende mais nada. Aí chega Allan Kardec, muito entre aspas inteligente, lê toda a literatura hinduística, shintoísta no Japão, e agora faz uma inovação. Os espíritos não vão mais se reencarnar em animais, em plantas, em qualquer outra coisa. Eles vão reencarnar em pessoas humanas. Nada disso, a gente são espíritos evoluídos. Por isso que aí na sua folhinha diz assim, ó: nascer várias vezes para evoluir. Este é o grande propósito da vida. Pensa aí. O propósito da vida, se encarnar em outro corpo e ficar brincando, vai e vem. Sabe o que é que eles estão dizendo? Toda a doutrina espírita está dizendo: nós não precisamos de Cristo. Nós não precisamos do sangue de Cristo. Nós não precisamos de Deus. Por quê? Porque eu sou meu Salvador. Eu morro, nasço ali e depois nasço assim e vai e vem. Mas o que é que a Bíblia disse? O irmão Henrique já leu: depois da morte segue-se ao juízo.
Ou seja, não tem essa história de ficar vagando por aí não, e nem tampouco colocar-se um outro corpo. Ou seja, você não tem identidade. O corpo é apenas um recipiente de uma alma que fica vai e vem, vai e vem. Olha a loucura do cara. Aí muita gente aceitou isso e ainda aceita. Eu conheço muitos cristãos, eu não vou dizer da onde da igreja a qual pertence, diz: eu sou cristão assim, também eu acredito no espiritismo, porque é tão bonito, você é eterno, né? Você vai viver imortalmente. Essa mentalidade é totalmente distorcida com a palavra do Senhor, porque a Bíblia deixa bem claro: o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tem propósito, ele tem uma imagem magnífica, que é o idealizador, o seu Criador. Então a gente não tem que crer nessas bobagens que é dita por aí, porque não tem respaldo bíblico. Outro ponto de vista: temos lamentavelmente algumas seitas como os Testemunhos de Jeová e seitas relacionadas. Eles acreditam que a alma fica dormindo ou a alma acaba. Dormir, igreja, é o aspecto do ser humano quando ele morre. Aí alguém possa dizer assim: fulano está dormindo no Senhor. Está, o corpo está dormindo. Mas quando a Bíblia vem falar de dormir, isso é uma figura de linguagem chamada de eufemismo. O que é o eufemismo? O choque é muito grande e a gente vai minimizar. O contrário disso é hipérbole. Ou seja, quando alguém morre e alguém vai dar uma notícia para alguém, a gente até minimiza, diz assim: fulano está doente. Ah, é? Tem gente que sofre do coração, né? Aí a gente minimiza. Se é onde ela está ali, vamos lá. Só, eu queria dizer um negócio a tu. Ela está muito doente. Aí assim, como assim? Mas não morreu não. Não, morreu não, calma. Está muito doente, a gente vai aumentando mais, vai dizendo assim: olha, fulano descansou no Senhor. A gente diz para a criança, porque a criança não entende. A gente minimiza esse impacto que é a morte. A morte para o ser humano é acabar, mas na Bíblia não é acabar, é se separar a parte material da parte imaterial, que é o espírito que está dentro da gente, a alma que está dentro da gente. Então a gente minimiza com um eufemismo. Só que as seitas acreditam que você morre, você se destrói. Parece que é uma reconstrução da alma quando Jesus voltar. Isso é heresia. O irmão Henrique pode ler aí Atos capítulo 7, versículos 58, 59 e 60, por favor. 3 versículos finais. Atos capítulo 7, versículo 58, 9 e 60, por favor. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão foi apedrejado até a morte. E a Bíblia diz aí em Atos, Lucas descreve: e adormeceu. Será que Lucas está doido de dizer que o cara foi apedrejado e foi tirar uma soneca? As seitas dizem: foi tirar uma soneca, morreu. Morrer, dormir. Dormir representa morrer na Bíblia. Quando alguém está dormindo, está morto. A matéria, porque o espírito está vivo. Eles acreditam que a alma ela se destrói, ela é aniquilada. Pode-se matar a alma. Marcos capítulo 10, versículo 28. Lê para a igreja entender se a alma de fato ela morre, ela se destrói depois que você morre materialmente. Mateus 10 e 28, quer dizer, perdão. Mateus 10 e 28. 10 e 28. Parte A. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Não pode matar a alma. O corpo, a gente morre. Alguém pode ceifar a nossa vida, mas a alma, ela é imortal. Sabe por quê? Porque quando alguém colocou algo dentro da gente, foi Deus. Deus colocou dentro dele, e dentro dele algo dentro da gente. Ele soprou no fôlego do ser humano. Ele se tornou alma vivente, ou seja, uma alma imortal em semelhança ao Criador. Amém?
Existe também outra passagem bíblica para enfatizar isso aí sobre o castigo e o tormento eterno, que é Mateus 25 e 41. Mas o irmão pode ler 25 e 45 e 46, por favor. Mateus 25, 45 e 46, para que a gente venha entender isso. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando um desses pequeninos não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno. Tormento eterno. Mas os justos para a vida eterna. Percebeu? Tormento eterno para quem é ímpio, quem não aceitou a Cristo, e gozo eterno, vida eterna para quem aceitou enquanto vida. Amém? Existe também a doutrina dos romanos, que morreu vai para um lugar chamado purgatório. Em 503 depois de Cristo criaram essa ideia. Somente no Concílio de Lyon, no Concílio de Trento, em 1247 em diante, foi promulgado, foi formulada essa doutrina como dogma de fé. 1200 e poucos anos depois de Cristo. Não existe esse conceito na Bíblia evangélica, na Bíblia católica, nenhuma Bíblia, nem de seita nenhuma, não existe. Esse conceito foi criado por outros fins lucrativos, indulgências, para que quando você chegasse lá naquela época, alguém dissesse assim: olha, quer tirar teu voo do inferno? Só tu pagar, e a gente faz aqui, purga, ele vai purgar a sua alma. E a pessoa queria ver o pai ou a mãe queimando no inferno? Ninguém queria, então tem que pagar. Lamentavelmente, eu não estou dizendo isso negativamente para os que seguem isso aí, mas infelizmente isso está na história. É só você pegar os livros de história e você vai ver as indulgências. Não é crente que está dizendo isso, não. É a história secular, científica, que mostra sobre isso, sobre a história da igreja. Então, purgar a alma ela está limpando lá, aí depois que limpar, vai para o céu, para o paraíso. Olha a mentalidade. Mas nós temos resposta para isso, irmão. Leia aí a resposta, irmão Henrique, lá em 1 João capítulo 1 versículo 7 e 9, por favor. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, esse versículo é fantástico. Ele é esclarecedor. Não existe essa história de ficar limpando, purificando o corpo, a alma, o pecado de fulano. Quando você entrega a sua vida a Cristo, automaticamente você sente isso na alma, um gozo, aquela tristeza que fica dentro de você, do ser humano, essa ânsia de dizer assim: a minha vida está sem sentido. Quando você se encontra com Cristo, esse vazio é preenchido com Ele, com a sua palavra, com o Espírito Santo. É isso que nós temos que entender. Então, lamentavelmente, temos uma resposta para quem ainda acreditava nessa ideia de purgatório, de purgar a alma. Só o sangue de Jesus purifica. E detalhe, não está nem no plural. Você sabe por quê? Porque aí está dizendo assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você sabe por que não está dizendo de todos os pecados? Porque se João tivesse dito isso, ele estaria quebrando pelo menos um conceito teológico muito profundo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que não é no plural. De todo o pecado, não de todos, porque se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Não tem. E quem se suicidar também não tem perdão. Por isso que não está dizendo de todos os pecados. Se tivesse, estaria errado. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor é veraz, é factual, é real na nossa vida. Mais adiante, agora vamos ver a formação do ser humano. Por que a gente começou com a formação do ser humano? Para você ver que o ser humano é importante, desde a alma e espírito até o corpo. O corpo é fundamental. Ele não é a parte mais importante, mas ele faz parte dessa natureza importante. Irmão Henrique, o que é o ser humano? Gênesis capítulo 1, versículo 26, parte A e 27. E disse Deus... Tira a folha aí, por favor, irmãos.
começou com a formação do ser humano? Para você ver que o ser humano é importante, desde a alma e espírito até o corpo. O corpo é fundamental. Ele não é a parte mais importante, mas ele faz parte dessa natureza importante. Irmão Henrique, o que é o ser humano? Gênesis capítulo 1, versículo 26, parte A e 27. E disse Deus... Tira a folha aí, por favor, irmãos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. Aí. E o 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. A criação de Deus é criar macho e fêmea. Satanás cria outras coisas parecidas, mas Deus criou macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. Não é a imagem de anjo, não é a imagem de outra coisa, a não ser de Deus. Jesus estava no princípio da eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Foi criado o ser humano, um componente fundamental, mas era ainda barro. E ele coloca o Espírito, o fôlego de vida, que é no próximo ponto. Do que é composto o ser humano, irmão Henrique? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Do pó da terra, irmãos. Nós somos um ser químico. Deus fez a gente através de elementos químicos. Por que é importante a gente falar sobre a composição do ser humano? O que é que isso tem a ver com vida após a morte? Sabe por quê? Porque as culturas orientais e até ocidentais acreditam que o ser humano não é nada. O homem é algo obsoleto, ele não é importante. O importante é a natureza, o sol, a lua, ou até mesmo o animal, o Buda, ou qualquer outro animal que a gente pode adorar. A gente, que eu digo eles, né? Só que Deus tem um tratado especial. Somente no cristianismo o ser humano é tratado com algo de honra. Deus, ao criar o ser humano no último dia, ele fecha com chave de ouro, dizendo: vou construir a coisa mais importante para mim, o ser humano. Ele fecha com chave de ouro e cria eu e você, o ser humano. Então por isso que ele é importante. Ele tem a parte material, que o irmão falou, do pó. E como não tinha a palavra átomo naquela época, porque há mais de não sei quantos milhares de anos, então Deus cria do pó. Imagina Moisés dizendo assim, Deus o revelando que o ser humano foi criado do pó. Ele dizia: do pó, como assim? Imagine Deus, um artesão construindo, um artesão, né? Um oleiro construindo um vaso. Imagina as matérias, o potássio, o zinco, o ferro, os elementos químicos, né? Dos 92 elementos químicos da natureza que existe, 21 foram formados o ser humano. Então imagina os elementos químicos vindo assim, ó, e Deus pelo seu poder dizendo: estou construindo o ser humano, a minha melhor criatura. A criatura que eu estou criando vai me adorar, vai me honrar, vai me obedecer. E ele lá construindo os pós, se alimentando, construiu a parte material. Faltou uma coisa, a parte material, que veio dentro do próprio Deus, e ele coloca dentro do ser humano, que é a parte espiritual, que é alma e espírito, interligadas, porém distintas, porque cada um tem sua funcionalidade. A igreja que está entendendo, diga amém. Amém. Terceiro ponto: qual era a visão sobre a morte no Antigo Testamento? Eclesiastes 3, 20 e 21, irmão. E depois Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 3, 20 e 21. Todos vão para um lugar, todos são do pó, e todos ao pó tornarão. Amém. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Alguém poderia dizer assim: e os animais não vão para o céu não, é? Está a resposta aí de Eclesiastes. O animal, ele tem uma alma diferenciada. É diferente da alma que Deus colocou. A alma que Deus colocou no ser humano, ela é racional. A do animal é irracional. Ele age por instinto, e o ser humano por razão, por memória, por intuição, certo? Então o ser humano, ele é composto de matéria. Quando ele morre, a visão do Antigo Testamento era o quê? Que a alma do animal desce, a do homem. Era só isso que o povo judeu sabia. Igreja, nós estamos há 2000 anos depois de Cristo. Naquela época, 2000, 3000 anos antes de Cristo, e Moisés e os demais tinham uma visão totalmente diferente sobre vida após a morte. Era limitada. Lembra do que eu disse anteriormente, que a Bíblia, ela é progressiva,
Quem estava aqui lembra. O que é progressivo? Ela é gradual. Verdades ditas no Antigo Testamento era limitada. Somente no Novo Testamento isso é mais claro, é mais nítido, para que as pessoas possam entender. E quem trouxe essa novidade de vida após a morte, com maior ênfase, foi Jesus Cristo. Porém, só teve um profeta de Deus no Antigo Testamento. Dos 39 livros que tem no Antigo Testamento, só foi Daniel, capítulo 12, versículo 2, que teve uma visão do céu sobre a vida após a morte. Os judeus ficaram apavorados, dizendo: esse cara está doido, como é um negócio desse? Vida após a morte, como é que vai acontecer? E existe. O povo tinha dúvida. Lê, irmão. Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Pensa aí, no Antigo Testamento, 600 anos antes de Cristo, ser gerado, né? A gente chama nascer, mas ser gerado. E ali Daniel tem uma visão do céu, do que acontece depois da morte. Uns vão se ressuscitar para a glória e outros para o tormento eterno. Imagina aí um judeu pensar: gente, mudou a mentalidade de muitos judeus. Dando prosseguimento, pronto. Qual era o lugar que eles iriam? Havia um lugar espiritual dividido em duas partes. Como é o nome dele? Sheol, região ou mundo dos mortos, ou mundo espiritual. Toda vez que a Bíblia tratava de vida, de morte, né, pós-morte, ela trata com a palavra Sheol. Sheol, os tradutores da Bíblia, eles traduzem às vezes por inferno e às vezes por sepultura. Por isso que às vezes a gente fica confuso. Afinal, é sepultura? É o que? Inferno? Até porque a palavra inferno, ela não é nem grega do Novo Testamento e ela também não é hebraica. É uma palavra latina que foi aportuguesada por nós brasileiros. Ela está na Vulgata de Jerônimo, no 4º a 5º século, que foi a Bíblia traduzida do grego e o hebraico para o latim. Foi a Igreja Católica que naquela época, por Jerônimo, traduziu todo o Antigo e Novo Testamento em latim para ficar mais fácil. Então eles traduziram a palavra Sheol ou a palavra Hades no grego por inferno, e a gente conhece tradicionalmente por inferno. Fulano foi para o inferno, para o céu. Só que essas palavras é na verdade Sheol ou Hades, e acabou. Agora vamos ver a primeira ocorrência dessa palavra no Antigo Testamento, que se encontra em Gênesis 37 e 35. O irmão Henrique, leia para nós esse contexto. Gênesis 37 e 35. Gênesis 37 e 35. E levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a 4ª sepultura. Assim o chorou seu pai. Sepultura. O tradutor quis colocar sepultura. Vamos pensar um pouco. Jacó, ele tem a notícia de que mataram seu filho. Ele chega os irmãos dele, de José, com a túnica ensanguentada de José, e entrega a Jacó. Nosso irmão foi devorado por um animal. Jacó automaticamente fica desesperado, e o pessoal vai tentar consolar isso. Não, eu vou, como eu gostaria de ir para o Sheol, ao encontro do meu filho. Vamos pensar um pouco, se fosse a sepultura, se Jacó só estava com a túnica ensanguentada, qual seria o motivo de Jacó ir para um túmulo se o próprio filho dele não estaria ali? Só teria a túnica. Então, pela lógica, Jacó estava dizendo: como eu gostaria de estar na mansão dos mortos, no canto espiritual, que é justamente o Sheol. Então, nesse Sheol tinha um canto positivo e um canto negativo. Só que os judeus não tinham tanto entendimento sobre isso. Só que depois foi sendo revelada aos poucos. Como eu disse, a Bíblia, a revelação dela é gradual, é aos poucos. Irmão, leu a passagem de Salmo 9, versículo 17. O segundo lugar desse Sheol, como é traduzido? Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Vai ser lançado no inferno? Os ímpios serão lançados no inferno. Amém. Essa palavra inferno e a outra sepultura é Sheol, a mesma palavra. Sheol era um ambiente espiritual
espiritual dos mortos, que existia um lado ficavam os ímpios e o outro lado ficavam os salvos. Só que ele não tinha muito conhecimento com o vasto conhecimento que o Novo Testamento traz. Isso. Pronto. Eu já falei sobre essa parte. Agora a outra parte fundamental. Mateus capítulo 25 e 46, né? A sequência, Rick. Mateus, ou é Daniel 12, 2? Você já leu, não foi? Já. Pronto, Mateus 25 e 46. Você pode seguir no seu papelzinho. O que é que diz? Pode ler? Pode dizer. Mateus 25, 46. Sim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vida eterna. Agora João 5, 28 e 29. Olha no Novo Testamento como é mais rico. Jesus explicando que depois da morte você não morre não. Que história é essa? Acabou. Ah, minha vida acabou. Essa vida, se essa vida aqui é boa para você, imagine no céu. Que isso é um reflexo do céu. Tudo que a gente vive aqui, a pessoa que mais vive bem nessa terra, se ela imaginasse o que é o céu, ela dizia, meu Deus, isso aqui é 0,1%, que aí de fato é bom. Porque aqui é só um reflexo, é uma passagem. Você está administrando uma vida que não é sua, é de Deus. E você vai ter que prestar contas. Amém? Prossiga, irmão. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Certo. Não te maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros Vai acontecer o quê? ouvirão a sua voz. Gente. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal Certo. para a ressurreição da condenação. Condenação. Tem gente que está brincando com sua vida, pensando que não, estou bem, eu ajudei fulano, eu ajudei Mariquinha, Toinha, um dia sim, um dia não, e começa a cometer torpeza, imoralidade, sexualidade, idolatria, qualquer outra coisa, e está bem. Igreja, a gente vai prestar conta da nossa vida. Como é que você está vivendo a sua vida? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Essa vida, ela está glorificando a Deus ou está glorificando ao mundo? Está sendo entregue aos prazeres da carne ou aos prazeres espirituais? Reflita bem sobre isso. No decorrer dessas explicações tem um papelzinho que você vai fazer uma pergunta sobre essa temática. Mas a sequência diz o seguinte: o Hades é o sinônimo de Sheol. Você já sabe que o Sheol era um ambiente espiritual, o mundo espiritual dos mortos, em que do lado ficavam os ímpios e do outro lado ficavam aquelas que se entregaram a Deus. No Antigo Testamento, quem morria com a esperança de um único Deus, ele tinha sua salvação. Mas aqueles que acreditavam em outros deuses, em outras artimanhas do homem criado, ele não tinha salvação. Ele era politeísta. Deus não divide sua glória para ninguém. Deus quer exclusividade ao único Deus adorar. Glória a Deus. Agora nós vamos trabalhar o Hades, é o sinônimo de Sheol. Nós temos aí o tormento e o gozo, o rico e o Lázaro. Igreja, essa passagem não está dizendo que todo mendigo vai para o céu, não. Muito mendigo vai para o inferno. E também não está dizendo que todo rico vai para o inferno, não. Porque muito rico vai para o céu. O problema do rico é se confiar na sua riqueza, no seu dinheiro, na sua prepotência e desprezar Deus e dizer, eu não preciso de Deus. Quem precisa de Deus é crente. É gente por aí que vai para a igreja todo dia. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas riquezas, não preciso. Isso é um equívoco. Todo ser humano depende e precisa de Deus. Se você tem, graças a Deus. Se você não tem, glorifique a Deus. Agora nós vamos para a passagem do Novo Testamento, que é a que nós lemos como introdutório, e a gente vai ver o que é esse Hades. Vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Pega a folhinha, você vira e você vai ver. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíram da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Agora nós vamos para a passagem do Novo Testamento, que é a que nós lemos como introdutório, e a gente vai ver o que é esse Hades. Vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Pega a folhinha, você vira e você vai ver. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas à porta daquele,
e desejava alimentar-se das migalhas que caíram da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. A temática disso aqui, igreja, na verdade, o embate ainda é se isso é uma parábola ou se isso é uma narrativa. Para a igreja do Senhor, a gente não se preocupa, porque Jesus não ia se utilizar de uma parábola se ele não acreditasse. Os críticos dizem, mas isso é uma parábola? O que é uma parábola? Algo ilustrativo, algo não real. Mas se foi real ou não, e foi real, a gente tende para ser mais real. Por quê? Porque em nenhuma parábola, teologicamente, pode usar duas coisas. A primeira é nome de pessoas. E todas as 30 ou 40, das 30 a 40 parábolas que Jesus contou, somente esta em Lucas capítulo 16, do 19 ao 31, é algo que fala sobre um homem, Lázaro. Não tem nome nas outras parábolas, pode ler em todas elas. E detalhe, ele usou um verbo duas vezes, o verbo da existência. Ele diz assim, havia certo homem, no versículo 19, e depois no versículo, havia certo outro homem, mendigo. Haver é existir, se existe é real. Então a gente tem que prestar bem atenção. Mas o nosso embate não é esse. Esse fato Jesus se utilizou para mostrar o que acontece em uma vida entregue a Deus e uma vida que não é entregue a Deus. Duas dimensões, uma mesma situação, morrer, mas dois destinos diferentes, é o que faz a diferença. Esses três versículos que eu li aí, né, o 19, 20 e 21, fala sobre duas histórias de personagens que viveram uma vida de luxo e o outro de privações, que é o caso do rico, que vivia lá na púrpura, no linho finíssimo. Diz os historiadores que essa tinta era tirada de uma veia de um peixe no Mediterrâneo. Naquela época, a tinta era tão nítida que passava 200 anos e ainda tinha a nitidez. Olha só, o cara era rico mesmo. E a segunda parte diz assim, linho finíssimo, utilizado pelos egípcios. O camarada era rico, vivia dando festa todos os dias e com certeza passava por um Lázaro, dizendo assim, esse coitado, não sei o que, eu quero água não dá nem água para esse camarada não. Aí o que sobrava daqueles pães, das comidas, normalmente os judeus daquela época, quando sobrava qualquer comida, eles não jogavam em si, ele deixava na mesa, pegava e limpava a boca e os dedos, dizendo assim, eu vou limpar, até o que sobra eu vou usar, porque não presta, e jogo, dá para os cachorros. E Lázaro sobrevivia dessas migalhas que caía da mesa do rico, que passava por ele todinho, dizendo, você é um coitado, você é um desgraçado, Deus não abençoa, só me abençoa. A gente tem que saber refletir o que a gente está fazendo com nossa vida. Versículo 22. Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia nem está dizendo aqui como foi o sepultamento do mendigo. Os historiadores dizem que o camarada era tão mendigo que talvez botaram ele numa maca e disseram, vamos jogar ali no lixo, não serve nada não, nem enterrar de forma digna. E o rico foi sepultado, desceu ao Sheol, né? E aí você vê o que? No versículo 22 e 23, há uma diferença entre o destino do salvo e o perdido. Enquanto um está em tormento, o outro está em chamas. Observe, aconteceu que morreu, foi sepultado. Versículo 23, no Hades ou no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? Algumas pessoas possam dizer, ô Marquinhos, me diga uma coisa. Ainda não é hora das perguntas não, mas eu vou antecipar uma coisa aqui. Como é que o rico viu Abraão? E Abraão manda no inferno, né? Não, isso é uma figura de linguagem dentro de uma narrativa. Por isso que tem muita gente que especula. Mas Abraão agora é dono do inferno? Não, Abraão, todo judeu sabe. Você vai em Israel hoje e pergunta, como é que é a vida após a morte? Ele vai dizer o seguinte, que quem morre em gozo, ele espera na porta do paraíso Abraão, o pai da fé. Eles acreditam nisso. Só que aqui Jesus se utiliza dessa figura de linguagem, o seio de Abraão, como lugar de gozo. Só que a ideia de pai Abraão é outra coisa. Pai Abraão é Deus. É Deus representado tipologicamente por Abraão, que é o símbolo da fé do cristianismo. Tipifica Deus. E o filho de Abraão, Jesus, tipificado em Jesus. A igreja está entendendo? Diga amém. Eu sei que esse assunto é complexo, mas as perguntas depois você pode botar e a gente envia por e-mail.
A gente não vai dar para entender muita coisa, mas o suficiente para você perceber que sua vida está em risco enquanto você não aceitará Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqui ele dá sequência. A parte A, né? A parte A do versículo 24 diz assim: então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Essa parte aí nos mostra que existe plena consciência, tristeza e arrependimento depois que você morre. Talvez esse camarada rico nunca disse assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Talvez esse camarada nunca orou a Deus, né? Porque aqui diz assim, clamando. Clamar é orar, é pedir, suplicar. Talvez esse camarada disse assim: eu não vou precisar de Deus nada, eu tenho tudo que eu preciso, para que pedir a alguém? E o Lázaro dizendo: Senhor, não tenho nada, mas se um dia eu conquistar alguma coisa, bendito seja o teu nome. Se não, eu espero em ti o melhor que está por vir na minha vida. Parte B: e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Essa parte B mostra que há lembranças de sua vida terrena. O próprio rico lembrou, olhou no paraíso o próprio Lázaro desfrutando do gozo. Ele está querendo mandar. Veja só, o rico, mesmo em tormento, ainda pensa que pode mandar em alguma coisa. Pode mandar em alguma coisa. E pede a Deus, né? Que é a figura tipificada de Pai Abraão. Dizer: Deus ou Pai Abraão, manda aí, faz alguma coisa. Ele nem se esquece que está no inferno queimando. Mas a única coisa que refresca a nossa garganta, vocês sabem o que é? É água. E a água, ela refresca no calor, com a garganta seca. E esse camarada queimando em chamas, que a coisa é séria. Morrer sem Cristo está em tormento. Morrer com Cristo está em gozo. Aí a parte C diz assim: porque estou atormentado nessa chama. O tormento em chamas mostra que há muito sofrimento, que há uma grande perturbação em um lugar que ele nem esperava. Talvez dizendo assim: eu sou rico, eu vou para um lugar bom, que não sei o quê. Não, nada disso. Morrer sem Deus, morrer sem Cristo, você já tem seu destino pronto. Morrer sem uma esperança e estar com seu destino pronto. Se você morre com a convicção que Jesus te salvou, aí é outro elemento. Parte 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está em consolo, ele está consolado, tu está em tormentos. Olha só, esse versículo 25 está mostrando duas realidades, uma antes e outra depois. Uma antes mostra o histórico, né, da vida terrena de cada um, em que o rico estava desfrutando e o Lázaro estava passando privações até de comida, né? Outra coisa, esse versículo mostra que a vida não acaba na sepultura. Sendo assim, não há uma segunda chance depois da morte. Essa história de dizer: o bichinho morreu, vamos botar uma velhinha aqui, uma rezinha, uma oração aqui, para ver se ele se escapa ou se ele entra no purgatório e o negócio acontece lá. Isso é conversa de carochinha para gente que não tem compromisso com a sua palavra. A igreja do Senhor tem a palavra do Senhor. Se estão ensinando errado para você, não é problema nosso, é problema de quem está propagando uma mentira colossal de mais de 2000 anos atrás. Você tem a palavra do Senhor, você pode ler, você pode questionar quem está pregando essa mentira. Que essa mentira ainda é dita, ainda hoje, ainda vai continuar sendo, porque Satanás é mentiroso. Versículo 26 diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre vós e nós, entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os que de lá passar para nós. O que é que esse versículo está mostrando? Que ainda que alguns quisessem ir de um canto para outro, não seria possível, porque existe um abismo. Ou seja, o antigo Sheol, que existe um compartimento para os salvos e outros para os ímpios, agora no Novo Testamento ele é dito como que é um Hades, um lugar de fato, de um lado que tem um abismo, por isso que ninguém se comunicava. E vou dar um dado muito fantástico, muito importante para você. Em nenhum momento está dizendo que Lázaro viu o rico. Imagine se ele fosse o primo dele, o irmão, o pai, ou o que for. Quanta angústia seria para Lázaro: pai, está queimando ali. Ou você acha que ele ia dizer assim: eita, meu pai está queimando no quinto dos infernos ali, olha, sei o que. Não ia ser bom, não. A Bíblia diz que no céu não pode haver angústia, tristeza,
nem nenhum males que afete o nosso interior. É gozo, é alegria com Deus. Então, nesse compartimento, quem só vê é quem está em tormento. Você vê aquelas pessoas que pregaram o evangelho para você. Você vê alguém que vivia uma vida santificada, separada do mundo, e você diz, mas é o crentinho ali, ó, só quer dar uma de santo para a igreja todo dia para dizer que é crente. E crente que se desvia vai para outro canto pior ainda, que é a apostasia, se desviar do caminho do Senhor. O próprio Jesus disse, Pedro falou que era melhor botar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, é o cão que vomitou e comeu de novo. Diz, não, é só crente, agora eu estou no mundo, mas um dia eu volto. Um dia tu volta, com um monte de capeta, porque a Bíblia diz que quando você se desvia, um monte de anjo mau atrela você, o inimigo, ele te cerca. Porque a Bíblia diz que quem é crente de verdade está ao redor o Espírito Santo tomando conta. Quem se desvia, o Satanás está em derredor, mas não. A vida do crente é diferente, igreja. A vida do crente tem uma proteção. Esse mundo não tem nada não. Não tem nada a dar pra gente não. É só materialismo. É a vida carnal, os prazeres da carne, a prostituição, lascívia, corrupção, concupiscência. Tudo isso é da carne. Isso é bom pra carne. Mas por espírito não. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. O versículo 8 diz, quem é guiado pela carne não pode agradar a Deus. Não é meu filho, eu nego ele, porque ele está na carne. Amém? Versículo 27. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Igreja, versículo 27, está mostrando o estado pleno de consciência, no lugar de tormento. Ele está mostrando uma grande preocupação pela sua família, ele tem consciência. Essa história de dizer que morreu, fica dormindo, não sabe de nada e Deus vai destruir. Deus me livre, me guarde. Porque tem tanta gente ruim aí que só levou uma topada e morreu e não pagou ainda nem um pouquinho. Hitler matou 6 milhões de pessoas. Se dissesse que Hitler morreu e acabou, se destruiu, ia dizer assim, então eu não quero crer num Deus desse, que não é justo. Não é justo o cara matar 6 milhões de pessoas inocentes e vir morrer e acabar. Pense bem, morrer e acabou? Que história é essa? O estágio depois é outra coisa. É em gozo ou em tormento. Quem decide é você, para onde você quer ir. Não é Deus não. Deus me coloque num lugar bom. Não, você, é sua escolha, é o livre-arbítrio. Você tem que decidir enquanto tem vida. Depois que morrer não tem essa história não. Botar a velhinha lá, apagou e está em escuridão. Liga a vela aí. Quem tem Cristo como sua luz não tem motivo para se preocupar. Versículo 27, parte B, ou 8. 29. Respondeu Abraão, que tipifica Deus. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Alguns escritos dizem, como é que Moisés podia estar lá e Abraão está no paraíso? Como é que é essa história? Que loucura é essa? Muita gente que não tem entendimento de figura de linguagem vai especular mesmo. Quando aqui fala, eles têm Moisés e os profetas, Deus está dando prioridade a uma coisa que às vezes a gente bota empoeirado no Salmo 91 para abençoar a tua casa, é a palavra de Deus. O Antigo e o Novo Testamento, que é o nosso guia, é a fonte de salvação, é através dele. Jesus pregou a sua palavra, nós temos ela aqui. Se você quiser ser salvo, olha aqui, ó, é a palavra do Senhor. Então, no caso aqui, Deus está dizendo, eles têm o Antigo Testamento. Moisés é a Torá, os 5 livros da lei, e os profetas é o resto, ou os demais livros do Antigo Testamento. Ou seja, de Gênesis a Malaquias, até porque o Novo Testamento não havia sido concluído ainda, ele estava em processo. Versículo 20, mas ele insistiu, viu? O camarada é insistente, queimando, dizendo, oxe, salva minha mãe aí, manda alguém lá, diz, olha, aqui o negócio está queimando. Se você disser isso a ela, mamãe, papai, meus irmãos, eles vão dizer, realmente o inferno é ruim, oxe, vai aceitar Jesus o mais rápido possível. Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus, eles têm isso aqui que muita gente nega, despreza, né? Foi proibido séculos depois para as pessoas lerem. Hoje a gente tem aí a livre e muita gente despreza. Versículo 30. Mas ele insistiu,
Abraão, se alguém entre os mortos for até eles, vão se arrepender. Abraão, versículo 31, porém lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso mostra que não há comunicação entre vivos e mortos. Portanto, igreja, as Escrituras são suficientes para vencer, para combater a descrença do ser humano ainda nessa vida, pois sabemos que somente o Evangelho em si tem poder, o poder de Deus para a salvação eterna daquele que aceita essa palavra, como diz muito bem em Romanos capítulo 1, versículo 16. E quando você tiver vida, você tem essa palavra aqui, para se arrepender. Deus quer que você tenha um arrependimento e não cometa mais as coisas que vêm para a carne. E você se arrependendo e aceitando Jesus, pode ter certeza, pode alguém tirar a tua vida, ela apenas estará no seguro com Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer aceitar Jesus? Um seguro. Tu faz um seguro de uma moto, de um carro, alguém rouba, tu diz: ah, eu tenho outro novo, não vim. Telefona para a companhia, eles estão um novo. A vida espiritual é desse jeito, semelhante. Você aceita Jesus, você ganha um seguro. Se alguém tirar a tua vida, não se preocupe não. Essa vida é momentânea, era só um teste, é um test drive. É um mordomo que estava tomando conta dessa vida. Eu estou testando o ser humano. Eu fiz uma vida e eu vou ver como ele está seguindo essa vida. É um teste. Se ele está vivendo da melhor forma, eu vou dar uma vida boa para ele. Se ele está vivendo de qualquer jeito, ele vai ter o que merece, porque não valorizou a vida que eu dei para ele. É esse seguro. Se eu morrer agora, eu tenho convicção de salvação, que estarei no gozo eterno, como o próprio Jesus está falando aqui. Mas se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, lamentavelmente eu tenho um dado a te dizer: quem morre sem a esperança da salvação e um único Salvador, ele não tem a vida eterna, ele tem um tormento eterno. Sequencialmente, eu separei 3 questionamentos, 3 dados aqui para você. Você já sabe que quando alguém morre com Cristo, ele vai para o gozo. Quem morre sem Cristo, com Deus, ele vai para o tormento eterno. E o que acontece sequencialmente nisso? Lucas 23 e 43. Diga o que foi que Jesus falou aí, irmão. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava lá na cruz, 2 ladrões, um bonzinho e um bom, né? Não, nem todos 2 não valia nada. Só que um poderia até estar em remorso, só que um se arrependeu. Só lembra-te de mim quando estiver hoje no paraíso, ou quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele se arrependeu. O cara pode ser pintar a miséria nesse mundo. Se ele se arrepender de coração, Deus olha no íntimo dele e diz: ele se arrependeu, vou dar perdão a ele. Agora, se ele estiver vindo para a igreja dizendo que se arrependeu, ainda fica com a mentalidade do mundo, ele não é aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios. Pode virar a folha, viu, os irmãos, que está do outro lado. Ele não é aquele que Paulo falou em 1 Coríntios 15 e 52, se eu não estiver enganado. Quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Não fica pensando na mesma coisa, ele não faz mais. Então Jesus disse que estaria no paraíso. Ele perdoou esse camarada. Agora a pergunta é: por que Jesus não disse que ele estaria no seio de Abraão? Porque Jesus está dizendo: a parte final da trajetória da vida após a morte é um lugar de gozo, que é o paraíso. Jesus, nesse exato momento que morreu, quando Jesus morre, ele desce, porque ele é a primícia da ressurreição. Não preciso ler esse 1 Coríntios 15 e 20 não, Henrique. Vamos ler logo Efésios 4, do 8 ao 10, para você ver, para você ter um entendimento do que aconteceu na hora da morte de Jesus. Todo mundo que morreu até Jesus, ele ficou paralisado em um canto. Esse ponto teológico que eu vou abordar aqui, que tem 3: o que acredita que vai diretamente para Deus, os que acreditam que somente fica no seio de Abraão e fica lá, e outros que acreditam que quando Jesus veio, ele só transportou o lugar dos salvos, que seria o seio de Abraão, para o paraíso, ou o terceiro céu. Vê aí Efésios 4, do 8 ao 10, por favor. Efésios 4, 8 ao 10. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. O que é que está dizendo aí?
Jesus morre, desce ao Sheol, não desce ao inferno, viu? Um dia que vocês ouvir que alguém disser que Jesus desceu ao inferno, é mentira. É uma interpretação. É uma interpretação. Desceu ao Sheol, ao Hades, o lugar que era separado, conforme Jesus pregou antes, em dizer que estava um em tormento e outro em gozo, e existia um abismo. Nessa localidade, quando Jesus desce, Jesus agora vai levar todo mundo que está ali, aguardando, desde o tempo que morreu o pessoal no dilúvio. Todo mundo que morreu em salvação, quem morreu em salvação até Jesus, está ali aguardando. E quem morreu sem salvação está no lugar de tormento. Por isso que vai falar agora sobre que ele pregou aos espíritos em prisões, que é mal interpretado. Vamos lá, 1 Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A palavra pregar não é evangelho, a ideia de evangelizar quem morreu, porque não existe segunda chance depois que morre. Ali significa proclamar sua vitória sobre a morte. Somente Jesus venceu a morte. Então Jesus desce ao Sheol e vai para o compartimento qual? O que o Lázaro está ali em gozo, e com certeza o ladrão da cruz está ali e vê todo mundo que morreu salvo está ali, e Jesus proclama, ele está proclamando sua vitória, mostrando aqui, ó, eu sou o dono da vida, a vida está em mim, e agora vocês estarão em tormento, e automaticamente leva o cativo ao cativeiro, ele leva e transporta para o céu, e no céu, espiritualmente, que a gente sabe da Bíblia, está lá um paraíso. Quem morre hoje não vai mais para esse Sheol, vai para o paraíso, conhecido como o terceiro céu, o céu dos céus, porque os judeus se acreditavam nesse céu aqui que a gente vê, atmosférico, é o primeiro céu. O segundo céu é o que os astronautas veem, e o terceiro céu é o momento em que Deus mora lá na plenitude espiritual, e que nesse lugar existe o paraíso. Aí a gente pode ler 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4. Vamos ver o que é que Paulo fala depois sobre isso. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aparente. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, abre parênteses, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Fecha parênteses. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Paulo teve o privilégio, espiritualmente, de ir ao terceiro céu, que é o paraíso. Paulo não está dizendo que desceu, ele diz que subiu. Então, portanto, concluímos dessa forma teológica que a maioria dos cristãos de todas as eras acredita que Jesus foi ao Sheol, ao Hades, num lugar positivo, que é o lugar de gozo, e ali proclamou sua vitória sobre a morte, e pegou todo mundo que morreu salvo e levou para o paraíso em gozo. E quem morre hoje está em gozo no paraíso, está apenas aguardando a ressurreição desse corpo material, para que seja um corpo glorificado, para glorificar a Deus. E a igreja do Senhor conhece a palavra e sabe que estamos aguardando. Lá em Atos capítulo 7, versículo 60, o nosso irmão Henrique já leu, que é a passagem que o próprio Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, teve. Ele teve uma visão espiritual. Qual foi a visão espiritual? Que Deus estava no céu, e ao lado do seu lado direito havia São Pedro, Quem estava do lado direito de Deus? Jesus. Só pode ficar lá. Jesus e o Espírito Santo são a essência teológica do Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja que está entendendo até aí, diga amém. Concluindo, quem morre com salvação está no paraíso. Quem morre sem salvação está em tormento, aguardando, queimando o juízo final. Porque a igreja sabe que Jesus voltará, ele disse que ia voltar. Por isso que lá em João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes também em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou, e quando eu preparar, virei outra vez e levarei vós para onde eu estiver também. Isso significa o quê? Que Jesus, quando subiu na morada espiritual, está aguardando eu e você, quem aceitar a Jesus. Ele volta e leva
A igreja do Senhor sabe muito bem disso, que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Posso concluir em alguns pontos o seguinte, que eu coloquei aqui para finalizar. A morte não é o fim da vida, igreja, mas a separação da parte material da imaterial. O destino eterno de nossa vida está nas suas mãos. A escolha e decisão parte unicamente de nós, através do livre-arbítrio. 3. Enquanto temos vida biológica aqui nessa terra, teremos esperanças. Esperança de ter uma vida eterna. Pela nossa confissão, eu tenho que confessar, e aceitação do Salvador por meio da fé, através de Jesus Cristo. Isso significa o quê? Que se você, nesse exato momento, está dizendo, e como é que faz para ganhar essa salvação? Vamos ler. Eu queria fazer reflexão com você. O que é, né? Como podemos entender isso? Nessa vida que a gente tem, que Deus nos deu, é emprestada. Ela é um test drive. Se você fazer por onde merecer, aceitando a Cristo, vivendo uma vida justa diante desse mundo, você vai ganhar a salvação, aceitando Jesus. Se você pensa que essa vida aqui é aqui, está enganado, porque depois dessa vida tem algo melhor preparado para todo aquele que espera no Senhor Jesus. Esse segundo ponto, na próxima vida após a morte, Deus dará a vida eterna. Tudo isso só depende da aceitação do seu filho. Algumas pessoas possam dizer, mas eu posso acreditar em um e o outro, como é que é isso? Veja só, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tem gente colocando aí que existe outra pessoa que salva. Tem gente criando aí que existe outras pessoas que intercedem, que mediam, que rogam. Isso não é bíblico. Vamos lá para João capítulo, acho que eu coloquei aqui 14,6, eu já li, né? Não, 14,6 eu não li não, mas eu vou dizer de cabeça. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Ele é o mediador. Capítulo 17, versículo 15 de João, ainda no mesmo evangelho. 17,15 diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus é que roga por mim e por você. Esse versículo está mostrando aqui. Outro versículo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, 2 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. O único mediador entre Deus eterno e o homem mortal é Jesus. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, porque Jesus disse e acabou-se. Não é a instituição que vai outorgar outra forma de salvação, é a Bíblia que está dizendo. E digo mais, sabe por que Jesus é o único intercessor, rogador, mediador entre Deus e os homens? Talvez você não sabia, porque somente Jesus tem duas naturezas. Com a divina ele toca no céu e com a humana ele toca na terra. Glória a Deus por isso. Somente alguém com as duas naturezas para interceder entre Deus e os homens, somente Jesus, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Só ele tem autoridade de estar tocando no campo espiritual e abrindo um elemento chamado de levar o homem pecador ao Salvador, Criador do céu e da terra. Glória a Deus por isso. A minha pergunta final é dizer o seguinte: como é que estamos dirigindo o curso da trajetória da vida que nos foi emprestada? Como é que você está dirigindo sua vida? Por que isso é importante? Porque o destino da eternidade é uma escolha, é uma decisão séria tomada somente aqui na terra, enquanto se tem vida. Agradeço a participação de todos vocês. E nesse percurso de 15 minutos, a igreja, se quiser, façam as perguntas baseadas nessa temática, e eu vou expondo milimetricamente alguns outros detalhes para que você possa ir se acostumando, né, a entendimento do que foi proposto aqui.
Você já sabe que Jesus, quando desceu ao Hades, né, um lugar, a mansão espiritual dos mortos, ele leva aquelas pessoas que estavam ali e foram salvas e vai para o paraíso e proclama sua vitória sobre a morte e leva. Não é mais nesse ambiente que existia essa dimensão espiritual. Não existe mais essa dimensão do lado positivo. Ele está no céu. Somente o tormento eterno que as pessoas estão agora sofrendo porque não aceitaram a Jesus. A igreja que entendeu até aqui, diga amém. Amém. E alguém que tiver perguntas, o nosso irmão Luiz Fernando vai pegando. E existem algumas perguntas aqui feitas anteriormente para mim, que eu coloquei até no tab. Enquanto alguém não tem perguntas, você pega a pergunta, bota o seu e-mail, né? Essa primeira pessoa que fez a pergunta aqui, pode ter certeza, ela ganhou já um Novo Testamento. A primeira pergunta, já tem um Novo Testamento aqui que a gente vai dar. Atrás, né? Você pode botar também aqui o seu e-mail, o seu zap, que a gente manda segunda-feira para sexta sobre as perguntas. Pode ter certeza que é muita informação, eu sei. Alguém possa dizer assim: meu Deus, o que é que vai ser da minha vida daqui por diante? Está nas suas mãos. Você sabe agora. Você vai sair daqui consciente de que se eu não entregar a minha vida a Cristo, estou perdido. E é somente a quem? A Cristo. Porque o irmão falou na Bíblia. Pode pegar a Bíblia, qualquer Bíblia. Pode pegar a Bíblia de seita, de católico, de evangelho, de inglês. Qualquer Bíblia está dizendo que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, que Jesus é o Salvador, que somente Ele tem a salvação, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até Deus se não for por Ele. E acabou-se. É isso que a Bíblia está dizendo. E é o que eu creio, é o que a igreja crê. Você vai sair daí consciente disso. Amanhã em diante você vai ficar aqui no seu juízo. Eu tenho que fazer uma decisão. A minha vida é importante. Eu tenho que aceitar o mais rápido possível. Porque se eu morrer, eu não estou no seguro de Jeová. Primeira pergunta: se a Bíblia afirma que Jesus está no terceiro céu, por que se diz que existe 7 céus? Não existe 7 céus. Não existe 7 céus. Não sei o que me mostra na Bíblia. E quando se diz 7, significa plenitude. Assim como não existe 4 cantos da terra. 4 cantos da terra. 1, 2, 3, 4. Então a terra é quadrada. E não quer dizer 4 cantos da terra. Significa norte, sul, leste, oeste. 4 cantos da terra. Que há mais de 1000 anos, 2000 anos, a Bíblia já está dizendo. Uma boa pergunta, muito boa. Se a Bíblia afirma que Jesus está no terceiro céu, por que existe 7 céus? Não tem na Bíblia isso, que tem 7 céus. Se você tiver, depois você mostra para mim e diz: irmão, aqui ó, 7 céus. Quando aumentar aquela... Foram quantas vezes que aumentou? 7. Mas você acha que foi 7 vezes? Não. 7 vezes significa, foi aumentado drasticamente, muitas vezes, poderia ser 10 vezes. 7 quer dizer plenitude, exatidão, profundidade. Certo? Mais perguntas? Temos uma pergunta aqui, ó. Qual a segurança da vida eterna que podemos ter através de outros versículos que foi falado aqui? Aí tem aqui. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Vamos imaginar que não existissem esses versículos. E a gente dissesse assim: a gente vai morrer, vai para outro canto, ou não vai. Vamos ver. Será que tem vida eterna depois da morte? Vamos ver. Vamos esquecer todos os versículos que foram mencionados aqui. Qual a resposta? Disse-lhe Jesus, João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Por quê? Se nunca vai morrer, vai ter vida eterna. Crês tu isto? É a pergunta que é feita no versículo 26. Glória a Deus. Alguma pergunta mais? Aleluia. Outra pergunta aqui. Como será o céu? Como será a eternidade? Será que é muito boa? O irmão não quis se identificar. Eu disse: se preocupe não, vai para a igreja, eu vou lhe mostrar. 1 Coríntios 2:9 foi o último versículo deixado aqui na época da esposa do pastor Rubens, pastor Ronaldo. Eu me lembro como hoje. Tenho uma memória até boa para isso. Uma pessoa disse para mim: rapaz, eu vivo tão bem aqui, a gente morrer acaba, não vai ter mais nada, né? Eu disse a ele: tu que pensa, se aqui é bom, imagina no céu. Essas 3 pessoas já têm 3 Novo Testamento aqui, viu? A resposta foi 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas
que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas de Deus, preparado para os que o amam e esperam a vida eterna. Essa parte final foi o que acrescentei. Quem pensa que aqui é bom, o camarada que vive bom aqui na terra, o cara mais rico desse mundo, ele nem sabe o que é a vida eterna, o espera. Se aqui é bom, é um reflexo maior, é a realidade, aqui é um reflexo, aqui é momentâneo, por isso que a gente fica preso aqui. A gente quer riqueza, a gente quer carro, a gente quer mansão, a gente quer ter bens materiais, isso tudo vai ficar, isso é banal. A vida espiritual é o mais importante. Onde estiver o teu coração, estará também o quê? O tesouro. O tesouro mais importante é os tesouros espirituais. Glória a Deus. Outra pergunta. Vamos reconhecer as famílias, amigos, enquanto esperar o julgamento? Se nós vamos reconhecer as famílias, amigos, enquanto esperar o julgamento final, deve ser isso. Bem, eu falei que entre o rico e o Lázaro, pergunta muito boa, entre o rico e o Lázaro existia um abismo. Só quem vê é quem? O rico. Quem está no gozo não vê ninguém, para não ficar triste, porque não tem coisa pior de você ver um filho sofrendo no fogo do inferno porque não quis aceitar a Jesus. Imagine eu com 5 filhos e eu estou no gozo e só encontro um. Eu tenho essa visão. Eu conversei até com o pastor esses dias. Só eu creio o seguinte: a Bíblia não dá nenhum respaldo dizer que a gente vai ver. E eu acho que é até incoerente a gente ver um filho no inferno, saber que ele está lá, ou não conhecer ele no gozo e dizer assim: eita, tá faltando Zequinha, fulano, você levou para o inferno. Qual é a dimensão que você está no céu, que não pode ter tristeza, e tu sente a ausência de alguém que não está contigo, um filho teu, uma mãe? Deus vai ausentar essa tristeza de mim e de você, para que eu e você não venham ter tristeza. Porque não tem coisa pior de a gente estar num estado e dizer assim: está faltando minha esposa aqui, ou meu esposo, né, se alguém for o contrário, e dizer assim: está faltando minha filha aqui, cadê ela? Meu filho, todo mundo, só tem um aqui, 5 filhos, um está lá. Creio o seguinte: a gente vai reconhecer quem estiver lá, mas não vai sentir falta de quem não estiver. Porque não pode ter angústia, dor. Ou você acha que você ia dizer assim: fulano não está aqui, eita que bênção, eu estou tão alegre, estou tão feliz. Tu ia viver fingindo, né? Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Haverá casamento na eternidade? Eita, acho que eu botei essa pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Não vai não. Mateus 22:30. Porque na ressurreição não se casa nem se dão em casamento, mas com os anjos celestiais estarão. Tem essa história de casamento. Aqui casamento é uma coisa bacana, boa. Lá é melhor ainda, é uma vida eterna. Não vai ter tormento eterno para quem aceitar Jesus, certo? Essa pergunta, vamos reconhecer as famílias, vamos, mas as que a gente não tiver, não vai lembrar delas, ou seja, Deus vai tirar essa essência, certo? Eita, tem pergunta com força aqui. Outro: o que seria de nós se Jesus não tivesse morrido por nós? O que seria da raça humana? Meu filho, parabéns, uma pergunta fantástica. Se Jesus disse: Deus amou o mundo de tal... Você sabe o que é amar? Tu tem um filho, tu dá para um bêbado morrer por alguém? Não daria não. Tu tem 5 dedos, tu não quer arrancar um. Aí você não gosta desse dedo, não, vou arrancar. Eu duvido. Ele pode ser tortinho, aleijadinho, mas tu quer ele? Se tivesse 5 filhos e o pestinha lá, o mais perigoso, que é teu filho, saiu de ti, tu daria ele para um cara que não está nem aí para Deus? Daria não. Mas Deus amou tanto que deu o único. Ele não tinha 2, 3, 4, ele só tinha um. Disse: eu vou dar só um. Amar não somente em palavras, mas em ação. A ação de Deus foi magnífica em dar a sua vida através de Jesus para morrer por mim, por você, que muitas vezes ia escutar a palavra e não está nem aí. Então esse é um amor verdadeiro. Se Jesus não tivesse morrido por mim, por você, nós não teríamos salvação. Nós estaríamos condenados ao fogo do inferno. Mas Jesus
Deus, o Espírito Santo, programaram a salvação. Eu vou enviar um e através dele, quem olhar para ele ou para mim, está valendo, vai ganhar a salvação. Se você crê em Deus, você vai ter a salvação. Se você crê em Jesus, você vai ter a salvação. Isso tem que ser pregado. De acordo com Mateus 25, versículo 46, diz que vai ter tormento eterno. Deus vai acabar com o pecado, mas lá no tormento eterno, o pecado será eterno também, pois as pessoas que estão lá cometem pecado, ou com um tempo Deus irá acabar com o inferno. Eu vou mandar para o zap, isso aqui direitinho, mas a gente responde tranquilo. Mateus 24, 25 e 46. 25 e 46 de Mateus, vamos ver. 25, 46. E 46 diz: e eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Já está explicativo. Toda pessoa que morre com esperanças, ela terá a vida eterna. E as outras pessoas não vão ficar cometendo pecado mais, já estão no inferno, não tem que cometer mais. Ela vai só suportar. E detalhe, você sabe por que é importante ressuscitar o corpo? As que foram sendo lidas, aí o senhor pega. Se a Bíblia afirma que Jesus está no terceiro céu, já foi. Sabe por que tem que ressuscitar o corpo? Porque o corpo, junto com a alma e o espírito, para sofrer mais, para sentir não na alma, mas em toda a complexidade que Deus criou desde o jardim do Éden. Esse corpo ele tem que sofrer, ele vai ser materializado com a alma e o espírito no fogo espiritual. Nesse foguinho da gente não, é um fogo que nunca apaga. Não é um fogo que você bota fogo aqui e acaba e você queima. Porque se fosse um fogo natural, queimaria o corpo. Concordam comigo? É um fogo espiritual, um fogo perigoso. Pior do que esse fogo que a gente imagina. É queimando, ardendo e você não vai consumir não, né? Não vai não. Porque o ser humano ele vai ficar ali eternamente sofrendo. Um para o gozo, que vai aceitar Jesus, e o outro para o tormento eterno. A alma, o corpo e o espírito em si vão se estar em um só corpo. E o corpo glorificado em Cristo para a salvação. Quando Judas se enforcou, ele foi para onde? Céu ou Hades? Quando Judas morreu, quer dizer, quando Judas se matou, naquele momento que ele se matou, ele se matou, ele morreu, ele se matou antes ou depois de Jesus? Antes. Se ele morreu antes, então ele desceu no Hades e estava lá em tormento. E com certeza olhou para Jesus e viu Jesus. Quando Jesus desceu e proclamou sua vitória sobre a morte, ele disse: eita, traí aquele camarada, olha o que eu fiz. Estava lá atormentado no Hades, ou Seol, como alguns falam, que é hebraico, né? E outra pergunta: por que precisou de um sacrifício de Jesus para a salvação, de derramar o seu sangue aqui para a salvação? Uma pergunta muito boa. Sabe por que precisa de sangue? Porque o sistema salvífico no Antigo Testamento de perdoar pecados era escolher um novilho perfeito e sacrificar, e ele era ofertado a Deus em perdão do seu pecado. O pessoal começou a brincar com o pecado, pecava deliberadamente, e foi brincando, e agora eu vou pecar, eu vou matar um novilho e acabou-se. Mas a coisa funcionou assim não. Jesus teve que descer essa terra para morrer como ovelha muda, que vai ao matadouro. Ovelha e bode é diferente. Ovelha, você mata ela, ela senta, ela não grita, ela não faz nada. Jesus foi como ovelha muda. O bode não, você pega no pé dele, ele já começa a berrar e gritar, fazer o correr da morte. E Jesus morre, tem que derramar seu sangue por mim uma única vez por você. E esse sangue é ofertado como pagamento do pecado que eu e você cometemos. A dívida de Adão é paga somente em Jesus na cruz. Jesus paga na cruz o pecado de toda a humanidade. E por isso que é muitos chamados, mas pouco. Esses escolhidos é quem escolhe a salvação. São muitos chamados, mas a escolha quem faz é você. Porque se Jesus morreu para que o pessoal continue ficando fazendo as mesmas coisas, então isso é um erro. A gente tem que mudar de vida. Jesus disse: vai, não peque mais. Essa é a essência, certo?
se fumar é pecado. A Bíblia não fala de fumo, não. Ah, então eu posso fumar? Não. A Bíblia também não fala de televisão, não. A Bíblia deixa bem claro que aquele que não cuida do seu corpo, né, o corpo em si, ele está destruindo o templo e morada do Espírito. Então beber, fumar são vícios da carne. Você pode ler isso em Gálatas capítulo 5. O que é da carne é da... e o que é do Espírito é do... Ele é um erro que se torna um pecado. E se torna um pecado, ele é errado. Certo? Ele não é um pecado, ele é um erro. E esse erro, por sendo cometido várias vezes, ele se torna um pecado. E o pecado é um vício. E o vício, ele se alimenta disso. E quem vive fumando, bebendo, se prostituindo, é a mesma coisa, é da carne. Porque pessoas têm vício. É tão provado que muita gente não consegue sair desse vício. Para você ver que é da carne. Se fosse uma coisa banal, fumar, não vou nunca mais fumar. Pronto. E tem gente que morre com vício. E a Bíblia diz que os viciados não entrarão no reino de Deus. Apocalipse capítulo 21 e 22. Algumas pessoas aqui não faz mal a ninguém. E nós faz coisas erradas. Você vai para o céu ou não? As pessoas que fazem o mal. Toda pessoa que faz o mal aqui, depende do nível dela. Porque tem gente que faz um mal muito agressivo e ela não tem como se arrepender. Tem pessoas que vivem no mal. Viver no mal é ter sua vida entregue a Satanás e ao mundo. Uma pessoa dessa, se ela morrer, pode ter certeza, ela vai por quintos infernos de cabeça para baixo. Essa parte de cabeça para baixo foi eu que disse, né? Não é a Bíblia que diz, não. Então assim, vai. Agora, se uma pessoa, como ladrão da cruz, pintou a miséria, ele tem uma consciência de arrependimento, a Bíblia quer que você se arrependa. Jesus quer que você se arrependa. Ainda há tempo você dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu quero pedir a Ti que me perdoe de toda a miséria que eu fiz. Se tu se arrepender de coração, entregar a tua vida a Cristo, Ele vai te perdoar sim. Ele dá vida eterna. Se tu morrer hoje, tu és salvo. É essa salvação que Jesus está dando a mim e a você. Amém? Outro. Por que não pode comer sangue? Não está aqui não, mas beleza, é muito boa a pergunta. Gênesis capítulo 9, versículo 4. Eu ainda estou com a memória boa ainda. Gênesis capítulo 9, versículo 4. Não está no tema, mas tudo bem. Gênesis 9, 4. Diz o seguinte: porque o sangue é a vida do ser humano, certo? Só que a vida material, certo? O sangue. A vida espiritual é a alma e é o espírito. Gênesis 9,4 diz assim: mas não comeis a carne com sua vida. E o que é a vida da carne? O sangue, porque eu vos dei. A resposta está aqui, certo? Outra pergunta. Perguntas de... Tá bom? Nós temos o mesmo corpo quando fomos para o paraíso. E tipo, quando se fala em eternidade, ela é literalmente 100%. Porque quando algo é eterno, talvez seja monótono, cansativo, o céu será... Bem, entendi. Quando fala eternidade, é eternidade. Deus criou o ser humano para viver imortal. A alma dele é imortal. E é ainda imortal. Só que por conta do pecado, a gente morre. E Deus dá uma lição para a gente. Essa vida aqui, ela é passageira. Porque quando a gente morre em esperança, a gente vai ter uma vida eterna e não vai precisar morrer mais. A gente vai ter um corpo glorificado. Por isso que a Bíblia diz que a gente vai ressuscitar dos mortos, né? O corpo vai ressuscitar. O poder de Deus vai trazer a vida de volta. Aquela carne que foi destruída, Deus, pelo seu poder, que Ele tem poder de fazer isso e vai fazer, o corpo vai voltar e vai se unir, matéria e imatéria, e vai se unir, vai ser um corpo glorificado, não semelhante a Adão e não semelhante aos anjos, mas semelhante a Cristo, um corpo glorificado. É isso que é a eternidade. Como é a segunda morte? A segunda morte é pior. Apocalipse diz o seguinte: a primeira morte é quando você sai daqui. Morreu aqui a primeira morte. Você está no tormento eterno ou no gozo eterno. Quem morreu em Cristo não vai ter segunda morte. Não vai ter segunda morte. A Bíblia fala de segunda morte, Apocalipse. Agora, quem morre e está no inferno, detalhe, ou no tormento eterno, né? Aquele tormento, esse tormento eterno, junto com Satanás, com o diabo, o falso profeta, no final do tempo, que eu não vou entrar em escatologia bíblica, que é muito extensa, é mais extenso do que essa temática de vida após a morte. Esse pessoal tudinho, o demônio, todo mundo preparado para o diabo, seus anjos, e todo mundo que cometeu a miséria, pintou a miséria e não aceitou orar a Jesus, eles estão em tormento. Não pense
que Satanás vai mandar no inferno, não. Tem gente que diz assim: Satanás vai mandar no inferno. Vai. Ele vai para o inferno do inferno, que é o Guerrina, que é o tormento eterno. Vai ser lançado no lago de enxofre, que não se apaga, que não se corrompe. É isso que vai acontecer. E outro, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus têm a salvação. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus têm a salvação. Essas pessoas que não morreram. Bem, pergunta bem polêmica, hein? Quem não ouviu falar de Jesus? Aí você diz: os índios, os bichinhos, né? Vivem nu aí, com inocência. Vai pensando. Quem não ouve a palavra de Jesus vai ser julgado por suas obras. Eu não ouvi falar de Jesus. Tem país aí que gente morreu sem ouvir Jesus. Deus vai tratar eles com as suas obras. Como é as obras dos índios? Adorar Tupã, adorar o Deus não sei de quê. Quando a criança nasce, se ela nascer com o dedinho tortinho, eles pegam, cavam um poço, joga dentro, joga terra, deixa morrer. Você nunca vai ver um índio aleijado na sua vida. Porque o índio, ele tem uma consciência do que é certo e o que é errado. Se não se converter, se não fizer a coisa certa, vai para o inferno, sim. Viu falar de Jesus? Foi. Ele não teve a oportunidade, exatamente. Mas Deus vai tratar ele com as obras dele. Tá certo matar uma criança inocente? Jogar dentro de um poço? Matar? Não. E fora outras coisas que eu não vou nem citar aqui, que é perigoso. Por exemplo, o hinduísmo. Tem pessoas no hinduísmo. Amém, pastor? Eu pensei também, mas para não dar tempo. Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, fez a coisa certa? Vai lá. O nome de Jesus é uma expressão, dizer assim, a identidade por trás desse nome. Não é crer no nome de Jesus. Porque Jesus em grego é Jesus, no hebraico é Yeshua HaMashiach, no inglês é Jesus Christ. Em todo idioma tem que crer nesse nome. Não, ninguém representa esse nome. E esse nome representa a salvação. Yeshua HaMashiach quer dizer Jesus, o ungido de Deus. Você tem que crer no Salvador, que é Jesus. Outra parte. Tem crente que assiste novelas, eu acho que é pecado, sim ou não? Eita Jesus. Tem crente noveleiro, né? Tem crente que assiste novelas. Sim, tem umas novelas boas, que é do Rico, do Lázaro, novelas boas. Você não pode ser viciado em nada nessa terra. Você não pode deixar de vir para a igreja para ficar assistindo novela. Não, estou assistindo aqui o Rico, o Lázaro, tem uma pregação linda, aleluia, amém. Você não pode ficar viciado em uma coisa que deveria só auxiliar a gente, né? A gente tem que ter um equilíbrio, igreja. O pecado não está na coisa, mas no excesso. Viver no excesso. Usar o WhatsApp é pecado? Não, mas viver no vício é pecado. Ficar assistindo televisão é pecado? Não, televisão não é pecado. Foi Deus que deu inteligência ao homem, não é? Não, agora o uso é que é diferente. Como é que você está usando? Tem gente que usa para pornografia. Uma novela que ensina a atrair o esposo, a esposa, moeda com moeda. Tu acha que isso é de crente? Tu acha que é certo assistir um negócio desse? Não, é quebrar a identidade da igreja, da família brasileira, que não vai se corromper com isso. Eu prefiro não assistir e assistir só o que eu quiser. Eu vou assistir e pronto, acabou-se. É essa que eu digo, né? Não é pecado, pode se tornar um pecado. É um erro, mas o erro leva ao pecado, né? Porque não devemos guardar. Agora aí,
a gente não deve guardar dia nenhum, a gente tem que guardar Jesus no coração. Viu? Mas a gente está no domingo aqui, né? E uns guardam sábado, domingo. Como é que é esse sistema? É um sistema bem interessante, né? Quem guardar o sábado como ele é, parabéns, Deus vai ser glorificado. Mas a Bíblia deixa bem claro que tem que guardar o sábado da Bíblia, não das religiões que estão ensinando aí. Como assim, Marquinhos? Deuteronômio capítulo 6. Se me der com a cabeça boa ainda. Capítulo 6, versículo... Deuteronômio capítulo 6. Capítulo 5, perdão, igreja. Capítulo 5 de Deuteronômio, que os adventistas do sétimo dia e nem o judeu quer ler. Você guarda o sábado? Guardo. Bora, vamos lá. O que acontece um dia quando tu não guardar o sábado? O que é que tem que ser feito segundo a Bíblia? Vamos lá. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer animal teu, nem os estrangeiros que estiver morando na tua casa e vim passar um final de semana, que vivem em tuas cidades, para que teu servo e tua serva descanse como tu. Beleza. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito. Eu não me lembro disso não, eu não sou judeu. Só quem pode lembrar disso é o judeu. O sábado é um memorial da criação. Foi estipulado para os judeus, para eles lembrar que estavam no Egito, sofrendo de noite, trabalhando igual um condenado. E Deus diz, eu só quero um dia hoje para me adorar. O sábado. Essa prerrogativa é para judeu e não para gentil. Bora lá? E tirou dali com as tuas mãos, com a mão forte e braço estendido, porque isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia do sábado. Honra o teu pai e a tua mãe como o Senhor te ordenou, tal. Aí o 5 do Êxodo, 20 do Êxodo diz o seguinte, que quando eu não guardar o sábado e desonrar o sábado, eu tenho que ser apedrejado. Se teu filho não guardar o sábado, tem que ser apedrejado, apedrejar ele. Vocês acham que esses grupos, seitas, topam fazer isso? Guardar um dia e ter a consequência de não guardar esse dia, biblicamente falando? Será que quando ele quebrar, eu quebrei o sábado, vou para a praça e jogo essas pedras em mim? Onde é que acontece isso? Onde é geograficamente que essa cultura tem essa prerrogativa? É Israel, é judeu, não é gentil. Gentil não tem essa prerrogativa de guardar. Imagine o domingo. O domingo a gente celebra como a ressurreição de Cristo. O dia do Senhor Jesus foi o domingo. Ele ressuscitou. A gente tem o domingo como memorial agora de adoração a Deus. Mas o cristão verdadeiro não vai aguardar sexta-feira santa, sábado judaico, nem domingo cristão. Ele tem que ter Jesus no coração. Porque se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Até porque quem morreu na cruz não foi nem sexta-feira santa, nem sábado, nem domingo. Foi Jesus Cristo que morreu. Glória a Deus. Qual é o significado da palavra salvação? Salvação. Jesus. Jesus significa o Salvador. Salvar daquilo que ele não sabe. E o que é que ele não sabe? Ele não sabe que o ser humano ele pecou, Adão, e corrompeu toda a natureza do ser humano. Conforme Romanos capítulo 5, versículo 22. Romanos capítulo 5, versículo 22, ou é 26? 5 e 22, 5 e 12. 5 e 12 diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por todos os pecados. Sabe o que quer dizer isso? Que ele tem que ser salvo porque ele está em pecado. Toda pessoa que nasce, que ela é boinha, não sei o que, ela está em pecado. Não cometido, mas adquirido. Existem dois tipos de pecado: o pecado adquirido da natureza adâmica e o pecado cometido pela natureza minha, pessoal. Então tem gente que vai para o inferno não é pelo pecado que está fazendo, não. É pelo pecado adquirido de Adão. Enquanto ele não tiver encontro com Jesus Cristo, ele está em pecado. Ele pode ser o homem mais bonzinho do mundo, ajuda a dona Toinha, Zefinha, não sei o que. Mas se ele não tiver encontro com Jesus, a gente não compra a salvação com dinheiro. A gente faz o bem porque a gente é cristão. Se depois da morte segue-se ao juízo, segue a vida espiritual, porque Lázaro, depois de morrer, Jesus ressuscitou ele e ele voltou para a vida. E o último, eu esperava essa pergunta, alguém fazer essa pergunta.
Jesus, interessante, Jesus ressuscitou Lázaro, não Lázaro do rico e do Lázaro, viu? Esse é outro Lázaro. Jesus ressuscitou com o cumprimento do poder que Deus estava nele. Jesus ressuscitou ele e ele viveu uma vida normal, como outros irmãos ressuscitaram. Só que eles começaram a viver uma vida normal. E eles não podem dizer o que acontece depois dessa vida. Foi exceções que aconteceram, né? Exceções fora da regra. Ele ressuscitou, beleza, para mostrar que quem tem domínio sobre a morte é quem? Jesus. Ele ressuscitou, o camarada morreu de novo. E morreu. Se morreu com Cristo, amém, está no gozo. Se morreu sem Cristo, foi para o tormento eterno. Pergunta muito boa e muito bacana de ser feito. Pastor? E tem um aqui para finalizar, eu acho. Tem pessoas ouvindo pela rádio, mande uma palavra para eles. Glória a Deus. Você que está escutando essa palavra, a igreja do Senhor Jesus aqui na cidade de Poção está marcando a história da tua vida aqui e quem está escutando. Cada um aqui está sendo transformado pelo poder da palavra, está tendo consciência de que Deus está transformando o coração, está dando oportunidade, porque daqui por diante é você e Deus, somente você. Você tem que conseguir esse seguro que é somente por Jesus. Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, como aqui já foi falado, se você morrer hoje, você estará em gozo com Jesus na eternidade. Mas se você morrer sem Jesus, você morre sem esperança. Só quem é salvo é crente? Não. Crentes e católicos? Não. Crente é uma terminologia, católico é outra terminologia. A palavra católicos quer dizer universal. Na época que foi criado esse nome, depois de Cristo, era para dizer que a igreja, a religião mais que propagava era o catolicismo. Hoje não é mais, né? Existe o hinduísmo, existe outras religiões que é muito maior do que isso. Então, sobre ser salvo é quem aceita Jesus. Se um cristão evangélico aceitou Jesus, mas ele fica pintando a miséria aí fora, está no mundo da carne, ele não está salvo não, minha igreja. Ele só está fingindo, ele está só andando com a Bíblia debaixo do sovaco, né, como alguém diz, brinca com a gente, né? E um católico, infelizmente, se ele não aceitar somente Jesus, ele vai para o inferno. Tanto crente como evangélico. Crente quer dizer crer em um único Deus. Então você sabe por que os outros chamam a gente de crente? Porque a gente só crê em um. Tu sabe o que quer dizer crer em mais de um? Idolatria, politeísmo. Quem crê em mais de um não pode ser chamado de crente. Eu sou crente em quem? Eu sou crente em José, São Pedro, Maria, Jesus, Toim, Padre Inciso, Allan Kardec. Nada disso. É crer somente em um Deus, subsistente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. É isso que é. Ser salvo é isso. Se o católico ou o evangélico tiver só Jesus no seu coração, como ele é de fato, ele tem a salvação. Mas detalhe, não pode haver idolatria, porque a Bíblia condena a idolatria. Se você estiver escutando isso, leia agora, quando chegar em casa, Apocalipse capítulo 21, capítulo 22. Leia todinho, que a Bíblia diz que não ficará nenhum deles. Eu vou ler para você escutar, vai que você tenha medo, se assuste. Chegar em casa e vou ler o Apocalipse, nada, Deus me livre, me guarde. Vou ler para você, glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, se não estiver enganado. Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adultérios, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e de enxofre, e a segunda morte. Toda pessoa que pratica isso vai estar na segunda morte, na primeira e na segunda. Apocalipse 22 e 15, se a minha memória permitir, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os adúlteros, os homicídios, os idólatras. Imagina, está falando de idolatria 2 vezes aqui. O que é idolatria? Crer em um ídolo que ele não pode fazer nada, né? Ele está lá, se ele cai, meu Deus do céu, cai no chão, acabou. É igual a história do irmão que tinha um ídolo e disse: tu confia nisso? Confio sim, oxi, tal. Então bora aqui, vamos aqui em casa. Ele chegou em casa, conversou, bora na rua, bora. Ele pegou um cachorro de gesso, botou lá e disse: eu vou botar aqui na sala para proteger. Vamos embora. Ele deixou a porta aberta. Aí o menino disse: oxe, tu vai deixar disso? Tu confia nisso? Ele disse: do mesmo jeito que você confia no outro, uma coisa espiritual, eu também confio aqui. Olha aí a diferença. Você confiar em uma coisa que não é verdade. Deus é espírito, igreja. Ele importa que adore ele em espírito e em verdade, e não que tenha algo. Desculpa eu lhe dizer, a verdade vai machucar, vai, mas é para te orientar, para te ganhar.
Ganhar com a verdade, não com a mentira, como estão propagando. Lê aqui, a Bíblia condena a idolatria, em crer em um ídolo e outro e outro. A Bíblia deixa bem claro, somente Deus, Jesus admite a salvação, ou melhor, a adoração a eles, e nem ao outro pode ser essa adoração. Deus tem ciúme muito dos seus. Fala sobre o batismo, o verdadeiro batismo que Deus fez inocente. Depois eu falo. E só quem é salvo é crente, a gente já mostrou, não, é quem aceita Jesus, né? Porque tem muito crente que vai para o quinto dos infernos também, porque só crê em Jesus, mas vive no mundo aí. Agora não. Lembra do que eu li aqui? Versículo 15 do 22. Eu acho que deveria falar sobre isso. Os cães ficarão de fora. É animal? Não, é toda pessoa que pratica imundície sexual, homossexual, fora do padrão que Deus criou, homem e mulher. Isso aqui é o que está dizendo. Pornografia, imoralidade, é isso que vão ficar fora. No versículo 20 no versículo 15 do capítulo 22. E no capítulo 21, versículo 15, 8, diz assim: 8. Mas quanto aos covardes, tu sabe o que quer dizer os covardes? Aqueles que vinham para a igreja. Hoje não. Quem quer aceitar Jesus hoje, levante sua mão. Hoje não, pastor. Semana que vem. Covarde é isso. Escutou e não quis aceitar a palavra, que é loucura para o ser humano, a loucura do evangelho. Cristo, quem aceita Cristo é discriminado na sociedade, é muitas vezes ironizado e dizendo: lá vem o crente. Quem aceita Cristo tem muita coragem, não é covarde de aceitar o Jesus que as pessoas vão ironizar, vão nos odiar, vão nos perseguir. Mas quem é crente aceitou Jesus e não tem vergonha de dizer: eu sou um crente que creio somente em Deus, subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não creio em nenhum outro, porque isso aí é idolatria, é politeísmo, e o cristão não é. Se o inferno é trevas, como que alguém vai ver os outros? Trevas é no sentido de tormento, não quer dizer escuridão em si, é uma questão espiritual. Lá é um tormento eterno. E tormento eterno, e pensa aí na coisa mais pior do mundo, a coisa mais horrível do mundo, ali você sentindo o pessoal gritando, e Satanás também. Não pense que Satanás vai estar lá com um chifrezinho lá segurando, como algumas pessoas fazem ilustrativo, e dizer assim: olha, está aqui, está mandando no inferno, quem manda aqui sou eu. Não, tu também vai estar em chamas, Satanás. Vai estar lá para o fogo preparado para ti. Quem vai inaugurar o juízo da eternidade em tormento é ti, o formoso que reina. O inferno em si foi preparado para ele. Mas muita gente que não aceita Jesus vai no mesmo embalo, no embalo do sofrimento eterno. Mais umas duas a gente pega aí, o pastor sorteia aqui os demais. Quando Jesus voltar, arrebatar a igreja, os que morreram vão se encontrar com a alma e o espírito. Exatamente. E Jesus não falou, João capítulo 11, versículo 25 e 26, que a ressurreição é justamente essa. A carne, pelo poder de Deus, vai ser ressuscitada, né? E vai se encontrar com a parte imaterial, estará com Cristo, para que eu e você, quem aceitar Cristo, faça parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para salvo. A segunda ressurreição, os ímpios não vão se ressuscitar ainda, vão aguardar. Vão aguardar o quê? A tribulação, que é 7 anos. Isso é questão de escatologia, e eu não vou me ater porque é mais profundo que você menos imagina. E eu também não tenho tanta resposta assim, certo? Igreja do Senhor, eu agradeço a todos vocês por estar aqui ouvindo, me aturando, né? Talvez vocês não esperavam tanto ser bombardeado de tanto conhecimento que a gente passou aqui. Você não vai conseguir diluir tudo isso, é normal, mas depois você pode pegar o e-mail meu do pastor e dizer como é que é isso, tal. Eu vou mandar tudo isso aqui para seu e-mail, para o seu WhatsApp, não se preocupe. Quem quiser depois procura, fala com o pastor. Mas a ideia primária é que Deus tem um carinho especial por você. Ele se preocupa com sua alma. Estão mentindo aí, dizendo que você se reencarna, que você morre, acaba, que você fica purgando seus pecados em algum lugarzinho. No dia que me mostrarem que tem um purgatório na Bíblia, em qualquer Bíblia eu viro o que ele quiser, ou o que ela quiser. Mande provar para você e depois me mostra aqui. Não, purgatório. Sabe por que não existe? Lembra que eu disse introdutoriamente que a Bíblia foi escrita em hebraico e depois em grego? Purgatório é uma palavra latina. E só existe na literatura latina.
é uma construção de ideia latina, não é grega e nem hebraica, então, portanto, não tem validade teológica. E foi um conceito criado para ganhar dinheiro, como eu falei a vocês, lamentavelmente. Quem purifica o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o pecado é o sangue de Jesus na cruz. A igreja que entendeu, diga amém. Eu vou vou entregar aqui para o pastor, para ele fazer as considerações finais, né? E fazer o sorteio aqui desses testamentos, que as perguntas estão ali. E peço que os irmãos continuem orando por minha vida. Desculpa se eu fui muito rápido, porque são muitas informações. Eu tive que resumir um resumo de um resumo sintético, para você entender um pouquinho que a coisa é séria quando você sair dessa casa de oração aqui e adoração. A sua vida está entregue nas suas mãos. Quem decide o destino final é você. É a vida eterna ou sofrimento eterno. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção.